Olá, oitavo ano. Nessa aula a gente vai falar sobre o capítulo 5, referente ao conteúdo de reprodução. Esse capítulo já foi passado para vocês como método de leitura, algumas videoaulas extras e também as atividades referentes a esse capítulo. A gente vai agora revisar todo o capítulo, começando com a parte de reprodução assexuada. Inicialmente, a gente precisa caracterizar a reprodução, né? A diversidade de organismos que existem hoje na Terra, ela é impressionante, assim como a variedade de modos de reprodução, de modos de vida, a forma que os modos de vida têm de se reproduzir. Os modelos reprodutivos apresentados pelos seres vivos, apesar de serem diferenciados, variados, eles podem ser agrupados em dois grandes grupos, né, distintos, que é o tipo de reprodução assexuada e a reprodução sexuada. E tem diferenças básicas entre esses dois tipos de reprodução. A reprodução assexuada é uma reprodução onde não há o envolvimento de gametas, o que impede a variabilidade genética. É um tipo de reprodução relativamente mais simples do que a sexuada, mais rápida e que gera indivíduos idênticos àqueles que os originaram. Já a reprodução do tipo, né, sexuada, ela vai se diferenciar por quê? Porque na sexuada há a presença de gametas, ocorre a fecundação entre dois gametas, o que vai possibilitar que o indivíduo que for gerado tenha uma variabilidade genética, ou seja, o indivíduo a ser gerado ele é diferente do que o que lhe originou, né? Como foi descrito no início da nossa aula, do nosso slide, né, a gente vai focar mais na reprodução assexuada nessa primeira parte, e aí logo após, em aulas seguintes, a gente vai falar sobre reprodução sexuada de forma mais específica. A reprodução assexuada, ela tem vários tipos de ocorrer. E aí a gente vai falar de cada uma agora, começando pela divisão binária. A divisão binária ela não tem só esse nome, ela recebe várias denominações diferentes. E também pode ser chamada de bipartição, cisparidade. Nesse tipo aí de reprodução, o que acontece? O organismo ele vai se multiplicar de acordo com o meio, originando outro ser idêntico ao que foi dividido. É o que a gente pode observar na figura do slide aí presente. Deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar para vocês. Bom, aqui no slide, o que a gente pode perceber? Que a gente tem uma célula-mãe, essa primeira célula aqui, ó. Essa célula-mãe, tia, me diz um exemplo de um organismo que sofre esse tipo de reprodução assexuada por divisão binária. Pode ser bactérias, pode ser protozoários, planárias. Todos esses organismos podem sofrer esse processo de reprodução. Então, aqui a gente tem um exemplo, uma célula-mãe, que ela pode sofrer o processo de bipartição, ou seja, ela pode se dividir ao meio, formando duas células filhas que são idênticas à célula-mãe. Ocorreu variabilidade genética? Não, porque as células filhas são idênticas à mãe. Outro tipo de reprodução sexuada é o brotamento. O brotamento, como o próprio nome sugere, né, é o surgimento de brotos na superfície aí do organismo. Esses brotos, eles dão origem a um novo indivíduo. Esse novo indivíduo ele pode crescer e se formar um organismo adulto, liberando, assim, no meio ambiente já um filho do broto inicial, né? Esse tipo de reprodução ele é comum em várias espécies de plantas, ocorrendo com mais frequência nas angiospermas. Eu não sei se vocês lembram, mas é conteúdo lá do 7º ano. Angiospermas são aqueles tipos de plantas que têm
fruto, semente, flor, é o mais completo dos tipos de plantas quando a gente estuda lá botânica no 7º ano. E também esse tipo de reprodução assexuada ele é comum também em algumas espécies de animais, principalmente em quinidários e poríferos, né? Aí a gente tem um exemplo no slide de um quinidário, de uma hidra, que é muito comum quando a gente fala sobre reprodução assexuada por brotamento, dá o exemplo da hidra. Aí a gente tem uma hidra que, através dela, surge um broto que acaba se livrando da sua hidra inicial e formando um adulto exatamente igual ao que era. Logo em seguida, a gente tem a fragmentação. Esse eu considero um dos mais simples tipos de reprodução assexuada, porque nesse tipo de processo, o corpo do progenitor, a gente tem um exemplo aí do slide de uma planária, ele é quebrado em vários pedaços, sendo que cada uma dessas partes ela é capaz de se reproduzir individualmente até assumir a forma semelhante à do seu progenitor. Essas partes aqui, elas podem se fragmentar, se separar do seu progenitor, né? Pode ocorrer o processo de fragmentação aqui, e aí essa parte livre, separada do seu progenitor, ela pode se reproduzir e, né, seguir e se reproduzir ao ponto de assumir a forma semelhante do que o originou. Já a partenogênese, ela já é bem interessante, é um tipo de reprodução assexuada bem interessante, pois ela diz respeito ao crescimento e desenvolvimento de um embrião sem que ocorra a fertilização. Ou seja, né, vai ocorrer uma reprodução do tipo assexuada, vai ocorrer a junção de um embrião, mas de forma assexuada, né? São fêmeas que apresentam a habilidade de proporcionar sem que haja um parceiro sexual, havendo a participação apenas do gameta feminino. Observem na figura, a gente tem a rainha e o zangão. A rainha, ela produz 2 óvulos. A partir desse óvulo pode-se ocorrer a reprodução assexuada por partenogênese. O que acontece? O óvulo pode originar um zangão. Então, ocorreu reprodução. Já de forma, né, sexuada, o óvulo ele vai se juntar com o espermatozoide, formar um embrião aqui, e esse embrião pode dar origem a uma operária ou uma rainha. Esse tipo de reprodução, ela é muito interessante pelo fato de que os seres vivos que se reproduzem dessa maneira, eles geralmente são relacionados a ambientes mais isolados, a ilhas oceânicas, porque normalmente, geralmente, a partenogênese é apenas uma possibilidade reprodutiva. Pode sim ocorrer reprodução sexuada, é apenas uma possibilidade, né, caso o organismo necessite se reproduzir de forma assexuada. Na divisão múltipla, muitos alunos confundem divisão binária com divisão múltipla, mas existe, né, a diferença. A divisão múltipla, o que acontece? Ela é muito comum em protozoários. E nesse processo, o núcleo, né, do progenitor ele vai se dividir várias vezes, só ocorrendo mais tarde a divisão do citoplasma. A gente sabe que uma célula, o protozoário ele é um organismo unicelular eucarionte, né? Tem núcleo organizado, mas é constituído apenas de uma célula. E aí o que acontece? A célula que forma o protozoário, ela é constituída de 3 partes básicas: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Nesse tipo de reprodução, o que vai acontecer? O núcleo ele vai se multiplicar por mitose, que é um tipo de divisão celular,
ele vai se multiplicar, e aí, ao redor desses núcleos formados dentro desse protozoário, vão começar a surgir as membranas plasmáticas de cada um desses núcleos. E aí, essa membrana do protozoário aqui progenitor, ela vai se romper. Quando ocorrer esse processo de rompimento da membrana plasmática do progenitor, vai dar origem a vários outros protozoários. A esporulação. A esporulação ela é realizada por diversas espécies de fungos. Um exemplo é os fungos risópos. Na esporulação, os fungos eles possuem uma estrutura que é chamada de esporângio, que vocês podem observar na figura do slide aqui. Ó. No esporângio desses fungos, o que vai acontecer? Ele vai produzir os esporos. Esses esporos, eles, quando estão maduros, né, esses esporos são liberados. E aí, quando ocorre a liberação dos esporos a partir do esporângio, eles procuram se disseminar pelo ambiente através do vento, da água, dos animais ou até do homem. Quando eles encontram um ambiente, né, favorável aqui, ó, um ambiente com condições que promovam o seu desenvolvimento, ele origina um novo fungo e assim ocorre a reprodução assexuada chamada de esporulação. Por último, a gente tem o tipo de reprodução assexuada representada pela multiplicação vegetativa. Ela é muito semelhante à fragmentação que a gente viu anteriormente, porém, o que ocorre? Ela vai ocorrer essencialmente nas plantas, a partir de estruturas e partes dessas plantas que são capazes de se regenerar e formar um indivíduo completo, né? A multiplicação vegetativa, ela pode ser de forma natural, como também pode ser desenvolvida artificialmente. E aí existem vários métodos, né, de ser desenvolvidas artificialmente. O livro de vocês apresentam dois específicos, né, que é a enxertia e a auporquia. A enxertia, o que é? A enxertia, ela é característica, né, da união de tecidos de duas plantas, geralmente de diferentes espécies, como vocês podem ver na figura aí, né? A gente tem uma planta 1 e uma planta 2. A planta 1 é de uma espécie, a planta 2 é de outra espécie. O enxerto, ele é a parte de cima que vai produzir os frutos de variedade desejada. O desenvolvimento ele é rápido e facilita a reconstrução de um plantio perdido por pragas. A enxertia ela pode ser feita por vários métodos, sendo os mais comuns com variações conforme a planta e a espécie que está sendo feita. O que ocorre? Eu vou pegar uma planta de espécie 1 e uma planta de espécie 2, vou fazer a junção das duas por parte do enxerto, que é a parte inicial da planta, onde ela se origina, ou chamado de meristema apical da planta, e aí essa planta ela pode se desenvolver a partir de regeneração através desse processo. Logicamente que eu tenho que unir esses dois pedaços para que ocorra a junção dos vasos dessas plantas e que ocorra mais para frente, obviamente, a reprodução do tipo de multiplicação vegetativa artificial. Já a auporquia é um processo, né, de multiplicação vegetativa artificial em que é provocada a formação de raízes em uma determinada espécie de planta. Como vocês podem ver aí na imagem, foi retirada uma parte, a parte superior, a parte mais externa do caule, e foi colocado
E na figura 2 vocês podem perceber que foi colocado adubo, envolvendo essa parte aqui que foi retirada. Quando se faz isso, o que ocorre? Ocorre a estimulação de raízes dessa parte aqui do caule retirada. E aí vão surgir raízes aqui. E essas raízes, depois de um tempo, elas podem ser retiradas, né, dessa espécie de planta e ser plantada em outro local, fazendo assim a multiplicação por auporquia. É um dos processos de multiplicação mais antigos realizados pelo homem. E aí a gente finaliza, né? Finaliza com os processos mais comuns de reprodução assexuada, a bipartição, né? Que pode ser chamada de divisão binária, a gemulação, que pode ser chamada de fragmentação, a divisão múltipla, a multiplicação vegetativa, a partenogênese, a esporulação e a fragmentação. Todos esses tipos de reprodução foram vistos pela gente nessa aula e a gente encerra por aqui. Bons estudos!